Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos falar de dinheiro para a safra 23-24, que estará disponível para o setor agropecuário. Vamos falar da situação do leite aqui no Brasil, principalmente da importação da Argentina e do Uruguai, que está prejudicando o setor produtivo. Vamos comentar do preço da gasolina e também do etanol, que voltam a subir. Vamos falar da nossa moeda, o real, que já completou 29 anos agora no último sábado, dia 1º. E vamos falar do crescimento do agro nacional, que segue em ritmo intenso nas duas primeiras décadas deste século. Eu vou comentar da agricultura sustentável, tema esse que está na pauta da maioria dos países produtores, dentre eles o Brasil, o mais visado do planeta. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje com um comentário que eu fiz na semana passada, falando sobre importação de leite lá da Argentina e também do Uruguai, que já está prejudicando o setor produtivo nacional e a situação começa a se complicar. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, nós vamos falar da importação de leite do Uruguai e da Argentina pelo Brasil. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, nesse tema principal e relevante, nós vamos dar uma visão geral sobre o setor de leite aqui do nosso país. E todos sabemos que o leite, ele é um alimento básico para a população, além de ser um dos produtos mais consumidos no mundo. A pecuária leiteira, ela é uma das atividades mais tradicionais e importantes para a segurança alimentar do nosso país. Ela está presente basicamente em 99% dos municípios, gerando emprego e renda para milhares de famílias. E aqui no Brasil, são produzidos formalmente, média, de 35 bilhões de litros de leite por ano. E segundo a Federação da Agricultura lá de Minas Gerais, o estado mineiro ocupa uma média de 27% dessa fatia. No Brasil, segundo a Embrapa, o crescimento da produção de leite não se deve ao aumento de mais produtores. Muito pelo contrário, ano após ano, são menos produtores de leite no país. Hoje são cerca de 1.100.000 produtores de leite que estão no censo agropecuário do IBGE, mas são efetivamente 600.000 produtores que entregam leite ao país. Hoje, nós temos mais de 1.800 indústrias de laticínios. Esse setor, com tamanha representatividade, está enfrentando dificuldades que podem acarretar impactos econômicos e sociais no curto, médio e longo prazos, pelo forte aumento do custo de produção registrado a partir de 2020 e especialmente pela elevação desenfreada das importações. Somente no mês de maio deste ano, o volume importado triplicou, chegando a um patamar histórico de 10% do consumo de leite do Brasil. E isso tornou-se uma alta tendência, levando a um falso incremento de leite e seus derivados no mercado, sem perspectivas concretas de evolução do consumo. Na verdade, ninguém é contra as importações. Mas o que se deseja, no caso do leite, é o estabelecimento de um justo comércio internacional, que não coloque em risco a perenidade da nossa pecuária leiteira, que é fonte de subsistência para milhares de produtores rurais que se dedicam a ela. Após produções recordes em 2020 e 2021, o leite brasileiro ele vem apresentando quedas
ano a ano. E desde o ano passado, então, parece que piorou. No primeiro trimestre deste ano, a aquisição de 5,8 bilhões de litros de leite cru, feita pelos estabelecimentos sob algum tipo de inspeção sanitária, federal, estadual ou municipal, representou uma redução de 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e um decréscimo de quase 7% em comparação com o trimestre de 2021. As quedas, elas foram relacionadas à elevação dos custos que não estavam compensando para os produtores manterem uma alta produção nos últimos períodos, além de intempéries climáticas devido ao fenômeno Laninha. E segundo o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, houve uma melhoria do preço pago ao produtor. Mas o efeito na produção, ele não é imediato. Demora. Foram 71 milhões de litros de leite a menos captados em nível nacional, por causa de reduções registradas em 15 estados das 26 federações participantes da pesquisa trimestral do leite. Essa variação negativa mais significativa ocorreu lá em Minas Gerais, uma queda aí de aproximadamente 80 milhões de litros. As importações brasileiras de leite, elas são provenientes basicamente do Mercosul, Argentina e Uruguai. Sabe por quê? Em função da TEC, Tarifa Externa Comum, de 28% sobre os lácteos provenientes de outras origens, ou seja, de outros países. A TEC, essa tarifa, os torna pouco competitivos aqui no mercado brasileiro. O que determina a competitividade do leite do Mercosul no mercado brasileiro, basicamente é a relação entre os preços de leite aqui no nosso mercado e lá nos países de origem, Argentina e Uruguai. Dá uma olhadinha nesse gráfico. As importações são representadas por barras azuis e a relação de preços Brasil-Mercosul está na linha vermelha. Toda vez que os preços de leite ao produtor em dólares aqui no Brasil sobe, em relação aos do Mercosul, existe uma tendência clara de subida dos volumes importados. E o inverso também é verdade. Um outro ponto muito importante é notar que, em função do prazo entre a contratação das importações e a chegada efetiva do produto aqui no nosso mercado, é algo entre 30 e 60 dias, dependendo da operação e do momento de mercado. Existe aí um efeito inercial dos volumes importados. Isso significa que uma decisão sobre importação tomada agora terá impacto no volume de leite importado 30 ou 60 dias depois. Uma das questões dessas importações envolvidas é que o governo brasileiro tem o interesse de manter uma boa relação com os países vizinhos, dentro do plano de ser um pivô político local relevante. Vale lembrar também que o governo tem hoje como prioridade reduzir os juros e a redução continuada da inflação. É peça-chave. Medidas que podem elevar a inflação, como dificultar a entrada de leite mais barato, tendem a encontrar muita resistência. A relação do governo atual com o agro tem tido suas dificuldades, ainda que o leite, por envolver um número muito grande de pequenos produtores familiares, possa ser encarado com outros olhos. Se os efeitos de redução dos preços do leite chegarem aqui ao ponto de gerar uma crise sistêmica na produção, além já da existente, comprometendo o abastecimento futuro, essa situação pode mudar e mudar muito. Um outro ponto que agrava o problema é que nossa demanda não cresce. Pelo contrário, nós já tivemos, vamos dizer assim, momentos no passado, entre 2005 e 2013,
mas com um crescimento de 5 a 7% no ano. Agora, a entrada do leite importado, vamos dizer, acabava acomodando, sendo insuficiente para gerar um estrago grande. Só que agora a situação é muito diferente. O consumo está lá embaixo. Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disponibilizados pela plataforma Comexstat, a importação de leite em pó, creme de leite e laticínios do Mercosul bateu o recorde de janeiro a maio deste ano. Só para você ter uma noção, nesse período de janeiro a maio, o Brasil importou o equivalente a 350 milhões de dólares, refletindo uma alta de 292% no volume em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. A Argentina é a maior fonte dos produtos, 56%, depois vem o Uruguai com 34%. A invasão dos importados está equivalendo ao leite de 10% da produção nacional. Isso é muito grave. Para a CNA, em curto prazo, o importado supre o mercado interno, mas a tendência é que a produção de leite nacional, a nossa produção, que já diminuiu há 6 anos, fique ainda menor. Somente o leite em pó responde por 75% das aquisições feitas diretamente pelas indústrias brasileiras. Está se importando mais de 200 milhões de litros de leite por mês. São mais de 7 milhões de litros de leite por dia. Isso corresponde à captação diária das 2 maiores indústrias do Brasil. A CNA pediu uma posição mais clara do governo federal o mais breve possível. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo comentário. E depois do intervalo nós vamos falar de dinheiro para a safra 23-24 que estará disponível para o setor agropecuário. Vamos comentar do preço da gasolina e também do etanol, que voltam a subir. E vamos falar também da nossa moeda, o real, que completou 29 anos no último sábado, dia 1º. Eu vou falar também do crescimento do agro nacional, que segue em ritmo intenso nas 2 primeiras décadas desse século. E vou falar da agricultura sustentável. Tem esse tema que está na pauta da maioria dos países produtores, dentre eles o Brasil, que é o mais visado do planeta. Nós voltamos já, é um minuto só. E nesta quinta-feira, o Jornal do Meio-Dia tem para você. Secretaria Estadual de Saúde faz alerta. É que no período de férias aumentam os acidentes domésticos com crianças. Fiquem atentos, pais ou responsáveis. Lembrando que o YouTube da TV Serra Dourada tá bombando, se inscreva no YouTube TV Serra Dourada Oficial, ativa o sininho e dá uma olhada no 6º episódio do podcast Na Cena do Crime. 11h45, eu espero você. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão,
formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. No programa Receita de Sucesso, você tem entrevistas, entretenimento, dicas e muito mais. Jonathan Clay que comanda a festa com convidados pra lá de simpáticos e talentosos, numa pegada descontraída e divertida. Programa Receita de Sucesso, todos os sábados, às 9 da manhã, na TV Serra Dourada. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de dinheiro para a safra 23-24, que estará disponível para o setor agropecuário. O Banco do Brasil anunciou que destinará 204 bilhões de reais para o financiamento do Plano Safra 23-24. Esse valor a ser desembolsado, 240 bilhões, é 27% maior que os 188 bi disponibilizados na safra anterior 22-23, que encerrou agora no último dia 30 de junho. O Banco do Brasil é a instituição financeira que mais financia o agronegócio no Brasil. O Banco do Brasil é um grande parceiro do agronegócio e também da agricultura familiar e diz que dinheiro não vai faltar. Para o financiamento de pequenos e médios produtores, serão destinados 48 bilhões de reais. A agricultura empresarial contará com 139 bi. E a chamada cadeia de valor do agronegócio terá 53 bilhões de reais. Este último segmento, ele é formado por empresas desde o fornecimento de insumos aos produtores, como aquelas que processam os produtos para o consumidor final, e os distribuidores que abastecem os varejos e atacados com os produtos do agronegócio. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, ele comunicou a ampliação dos investimentos das linhas de crédito bancárias para a construção também de armazéns nas fazendas em aproximadamente 80%, com taxas de juros de 7% ao ano. Os demais contarão com 60% de incremento nos recursos a juros de 10,5% ao ano. O ministro da Agricultura declarou ainda que os produtores rurais que adotarem boas práticas de sustentabilidade ambiental no campo terão, dentro do novo Plano Safra, descontos nos juros dos financiamentos de bancos ou instituições financeiras. E agora vamos falar do preço da gasolina e também do etanol, que voltam a subir. A volta integral da cobrança de PIS/COFINS sobre os combustíveis deve elevar os preços que chegam aos consumidores. Apesar da expectativa de que a reoneração ocorresse apenas a partir do último sábado, dia 1º, como a medida provisória perdeu a validade, a aplicação retornou na última quinta-feira, dia 29. E conforme a Abicom e a Fé Combustíveis, dessa maneira, segundo estimativas da Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina deve ter um aumento de 34 centavos e o etanol 22 centavos.
Vale destacar que os postos de combustíveis possuem liberdade para definição dos seus preços, segundo a Fé Combustíveis, caso não haja nenhuma iniciativa do governo em sentido contrário, os impostos federais integrais serão somados à composição de preços, cuja cobrança terá reflexo para a distribuição e para a revenda e, consequentemente, poderá impactar o bolso do consumidor final. E agora vamos comentar sobre a moeda, a nossa moeda, o real, a qual foi a única que deu certo no país após inúmeras mudanças. A moeda real, ela foi criada durante o Plano Real, mas entrou em circulação quase 5 meses após o lançamento do Plano Econômico. A moeda real completou 29 anos no último sábado, dia 1º. O Plano Real, ele foi criado por Fernando Henrique Cardoso. Na época, ele era o ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. E o Plano Real, a moeda, foi lançada em fevereiro de 1994. O programa tinha o objetivo de estabilizar a economia e controlar a inflação desenfreada que queimava os salários dos brasileiros. No entanto, R$1 lançado há quase 3 décadas não tem o mesmo valor hoje. Isso porque, de lá para cá, houve um acúmulo de inflação e a moeda se desvaloriza. Ou seja, para arcar com a compra de R$1 em 1994, você precisaria, hoje, de R$ 7,53 no nosso dinheiro atual. No ano passado, pela correção, a moeda valeria R$ 7,48. De acordo com o setor de calculadoria de inflação do Banco Central, trata-se de um aumento simplesmente de 653%. E agora vamos falar do agro. O crescimento do agro nacional segue assim num ritmo intenso nas 2 primeiras décadas deste século. Não há país para comparação em termos de expansão diária e produção no setor, principalmente de grãos. O Brasil se beneficia e desenvolve ao participar de forma ascendente na segurança alimentar do planeta. Essa relação tende somente a aumentar nos próximos anos. Uma das consequências naturais desse processo consiste na sobrecarga gradual sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural. Os recursos financeiros alocados para o Plano Safra 23-24, seja para o segmento empresarial de maior escala e do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, de 364 bilhões, vieram de encontro às solicitações pleiteadas da Confederação Nacional da Agricultura do Brasil, a CNA, Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e também da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Desse montante, 364 bilhões, 177 bi, ou seja, 48,8%, correspondem aos volumes emprestados às taxas de juros de livres de controle. E agora vamos falar um pouquinho da agricultura sustentável. Tem esse que está na pauta da maioria dos produtores, dentre eles o Brasil, que é o mais visado do planeta. Um novo estudo da Boston Consult Group, intitulado Semeando o Futuro, o agro como pilar da transição climática no Brasil, indicou que, para viabilizar as áreas prioritárias de uma agenda positiva de redução de emissões, deverão ser investidos 100 bilhões de dólares em agricultura sustentável, bioenergia e soluções baseadas na natureza até 2030.
o investimento na agenda de baixo carbono no setor, que atualmente responde por 20% das emissões nacionais, será uma oportunidade para que o agronegócio seja protagonista na agenda da transição climática e, de acordo com o BCG, podem envolver investimentos para o maior uso do plantio direto, sistemas de irrigação eficientes, na recuperação de pastagens degradadas e na mudança da estrutura de transporte de produtos agrícolas. Embora já adotadas no Brasil e como reflexo no plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, ainda existe muito espaço para o agronegócio avançar no uso dessas tecnologias mais inovadoras. Já é esperado que até 2040, cerca da metade da matriz energética do Brasil seja advinda da biomassa, cuja fonte é a agricultura. E esse é um diferencial enorme comparado ao resto do mundo. Para o BCG, que é o criador desse documento, essa é uma oportunidade para o Brasil não só atuar localmente, mas contribuir globalmente com outros mercados no seu processo de descarbonização através da bioenergia. E o programa de hoje, ele chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.